Por que, Ficou pastor? meio 2 contra 1 aqui por enquanto, né? Daqui a pouco vão virar esse Vão jogo virar. aí. Por exemplo, por que Jesus não falou de arrebatamento, né? O senhor perguntou por que Jesus não falou de arrebatamento como um sinal ali para os discípulos. Por causa do contexto. Os judeus estão perguntando para Jesus quando que ele vai restaurar o reino, quando é que aquelas coisas vão acontecer. Então Jesus está preso, em tese, ao contexto judaico. O contexto judaico. Por isso que ele não tem que falar da igreja. Até porque a igreja não existia ali. Ele disse, edificarei a minha igreja. Teologicamente, embora não seja unanimidade, mas há majoritariamente o entendimento que a igreja nasce no dia de Pentecostes. Então a igreja não está ali. Outra coisa, o arrebatamento da igreja, Vilela, é um mistério revelado a Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15 e verso de número 51, Paulo vai dizer que esse assunto do arrebatamento, da primeira ressurreição, que envolve a primeira ressurreição e a glorificação dos vivos, é um mistério. Então, por isso que Jesus não contou para os discípulos no capítulo 24. Ou seja, tem um monte de coisa que Jesus não contou no capítulo 24. Segunda questão, agora respondendo ao pastor César, ele deduz que todas aquelas pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro são igreja. Essa é uma dedução teológica. Não há um texto bíblico que diga exatamente isso. Posso fazer uma pergunta em cima dessa questão? Pode. Aí o pastor já complementa? Então o pastor está dizendo o seguinte: o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja, obviamente que o número de salvos vai ser 0, né? Porque, afinal de contas... Ficaram. Sim. Vai ser 0 o número de salvos, né? É que você tem que definir melhor essa palavra salvo aí, né? É o arrebatamento. É que eu não nego que haja salvos da grande tribulação, né? Então, mas é uma contagem que vai começar do 0, né? A partir... ok. Como assim? Assim, Entendi. todos os salvos foram arrebatados. Certo. Aí começa a grande tribulação. Aí alguém, de repente, desviado, porque a pessoa deduz isso, de repente um desviado vai voltar, vai alguém falar, que aconteceu. sofreu e aí viu que realmente tinha parada e aí vai se Os próprios salvar. judeus, né? Mas, de qualquer forma, alguém vai começar com esse alguém. Certo. E ele vai ter um período de, no máximo, 7 anos. Ao meu ver, 3 anos e meio, mas no máximo aí de 7 anos, para começar uma obra de evangelismo, convencer o outro. Em um período de menos de 7 anos, o resultado de conversão vai ser esse: uma multidão de todas as nações, povos, tribos, raças e línguas serão salvas. Vai ser uma proeza que nem a igreja atual faz. A igreja hoje que tem... E um número que ninguém podia contar. Não pode contar. E, segundo o pré-tribulacional fala, sem a participação do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai atuar nesse período. Ainda assim vai ter... Não, aí é o pré que explica, eu não sei não. Você está colocando palavras na boca de um pré, né? Não, bom... Não. Eles dizem que o Eu sei Espírito de quem Santo que você não está vai. falando. Que o Espírito Santo vai ser tirado. Não. Talvez o pastor não diga isso, mas a visão pré, na sua maioria, diz que o Espírito Santo vai ser tirado nesse período, né? Ou não vai atuar. Sim. Então, veja, o Espírito Santo não vai atuar na convencer, né? Não vai convencer ninguém, não vai dar força diante da tribulação, não vai ter dons espirituais, não vai ter milagre, cura, não vai ter nada. Ainda assim, este número de salvos, esse povo que é como a Bíblia costuma usar o termo, né? É como a areia do mar, um número incontável vai se converter em uma coisa, num período tão curto, que eu creio que nem a igreja, com toda o investimento que Deus faz nela hoje por meio do Espírito Santo, consegue fazer. Então, como que isso é possível? Como é que essa multidão vai se converter durante a grande tribulação? Claro que eu, com muita humildade, Evaldo, e todos os telespectadores, claro que a gente não responde tudo, né? A gente tem dúvidas sobre várias questões. A gente tem algumas certezas, mas a gente não dá para responder tudo. O pós não responde tudo, o pré não responde tudo, o mesa não responde tudo. Verdade. Mas assim, a gente precisa entender que a obra da salvação é uma obra de Deus. Não haviam salvos no Antigo Testamento? Sem o derramamento do Espírito Santo, sem o Espírito Santo ter chegado da forma que chegou, com a sua plenitude em Atos capítulo 2? Nós estamos esquecendo que durante a grande tribulação haverá pregação do evangelho. Estamos esquecendo aqui, e os 3 aqui acreditam nisso, no papel evangelístico das 2 testemunhas.
os 144 mil missionários que serão levantados, 12 mil de cada tribo do povo de Israel para a evangelização do mundo? Nós estamos esquecendo da tecnologia, nós estamos aqui agora num podcast falando com milhões de pessoas em um segundo. E aí, mais uma vez, pastor Valdo, a gente precisa voltar para o contexto da grande tribulação. Percebe que o grande problema é não entender os propósitos da grande tribulação? Porque a grande tribulação, que é para o povo judeu, num primeiro plano, para o povo judeu, mas que vai se derramar sobre toda a face da terra, exceto para a igreja que foi arrebatada, ele tem um objetivo. E Daniel disse isso lá na profecia. Olha, a profecia de Daniel diz assim: entende essas coisas, entende a visão, o anjo disse para ele. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? E aí ele vai dar os motivos da grande tribulação, Vilela. Quais são os motivos da grande tribulação? Qual o propósito da grande tribulação que vai repercutir nessa salvação de milhões? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Então a grande tribulação, a operação da salvação vai ser um modus operandi diferente, porque não será pelo meio da igreja, mas é Deus o grande autor da salvação, não é a igreja. A igreja é um instrumento hoje no tempo dos gentios, mas não é a igreja. Chamai, quem será? Quem será perseguido? Então isso responde, só concluindo, isso responde a tua dúvida. Quem será perseguido na grande tribulação pelo anticristo? Porque eu falei aquele argumento, né? O anticristo persegue a igreja. Aí é lógico, porque é anticristo. Mas o anticristo, ele se levanta contra os cristãos. Não, mas na segunda metade da tribulação ou logo antes? Então, ele no meio da grande tribulação vai se levantar o anticristo. No meio? Apocalipse capítulo 13. 3 anos e meio. É difícil, eu não consigo... É assim, eu não consigo entender essa conta aristotélica que o Shammai consegue fazer. Por uma razão básica. Quando você lê os 70 semanas de Daniel, Jesus Cristo morre na última. Então, inegavelmente, Jesus Cristo morre na última semana. Está escrito no texto, textualmente. Qual a divisão das 70 semanas, Shammai? 7 semanas, depois 62 semanas, certo? Vamos lá, versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas mais 62 semanas. 7 mais 62 dá quanto? 69. As praças, nessas 69, serão estabelecidas, edificadas, não sei o que lá. Versículo 26. Depois desse período, das 7 mais 62, 7 é o primeiro, 62 é o segundo. Depois das 62, o que vem depois disso? A 70ª. E aí será morto ungido. Então, o texto já diz. Então, não é uma interpretação teológica, é o texto. O texto diz, a conta é essa. Então, eu não consigo ver isso. Ademais disso... Mas deixa eu te responder, porque... Eu estava fazendo uma pergunta, né? Ademais disso, muitas pessoas vão se arrepender, não sei o que e tal. Ok, tem um texto que fala isso? Porque... Eu acabei de ler, Daniel. O propósito da grande tribulação então... é isso. Tem 4 objetivos a grande tribulação. Que é fazer expiar o pecado, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade. Mas a grande tribulação é só para os judeus, então? Não, ela é para os judeus em primeiro plano, porque ela foi destinada para Israel. Então, mas ela é só para os judeus? Ela é exclusiva para os judeus? Não, exclusiva não é. Tá, então, ela vai alcançar... esse argumento seu, no começo, tem que ser revisto. Não certo? É revisto. Porque você diz assim, ó... Que ele vai transbordar. É para os judeus. Ele vai transbordar. Mas ele vai transbordar. Os efeitos dele vão transbordar. Então, o anticristo, ele é antijudeu? Ele persegue judeus? Porque a palavra Cristo significa o quê, pastor César? Ungido. E ungido do quê? Em relação ao quê? Escolhido. Isso. É escolhido. O judeu não aceita Cristo como ungido. Então, mas ele é o Cristo do povo de Israel? Ele é ungido? Ele é o Messias? Para o judeu, não. Para o judeu, não. O judeu não aceita. Eu não estou perguntando se para o judeu é ou não. Estou falando biblicamente. Jesus é o Messias, que significa ungido do povo de Israel? Cristãos. Não, do povo de Israel. Para nós cristãos. Para o povo de Israel, não. César, eu estou perguntando... O judeu não crê em Cristo. Não, ele não creu, por isso que foi quebrado da oliveira verdadeira. E na grande tribulação também não crerá. Então, parece que tem algum texto onde judeu vira cristão. Estou falando o seguinte, você perguntou, por que o anticristo persegue judeu? Porque Cristo é judeu.
Ele é o Messias dos judeus, ele não é o Messias da igreja. Gemerson, mas a perseguição do anticristo, Então ele persegue aquele que guarda o testemunho de Cristo. Judeu Isso. não guarda, cara. Fala ainda por amor ao Não meu adianta, nome, judeu né? não guarda o testemunho de Jesus. Você consegue chamar judeu de irmão? Então, Você considera judeu salvo? judeu em Cristo é salvo. Não, em Cristo vira igreja. Isso. Quando o judeu se converte, ele é igreja. Sim, sim. Então, um judeu não é um... o judeu é uma religião. Você considera um judeu que não crê? evidentemente que não. como A igreja é composta de judeus e Então, gentios. o anticristo persegue quem é de Cristo. Ele persegue os judeus. Porque é o que Daniel está falando, não sou eu. Não, A mas aí, profecia de Daniel está dizendo que o assolador virá contra o povo dos judeus. Sim, o mas povo de Israel. aí é por isso que eu sou mero tribulacional. A esse momento aí é quando a grande tribulação chega em Israel. Ela chega no auge. A grande tribulação é pelo mundo inteiro. E no meio da semana é que ela vai alcançar o seu auge em Israel. Por isso que Mateus 24 realmente fala da grande tribulação quando ela chega em Israel. Mas aí, como Daniel diz, nesse tempo, ele já é julgado. Quando ele invade Israel e começa uma destruição dentro de Israel, então ele já acabou o período dele. O período dele está escrito em Apocalipse 13, versículo 5, como Daniel capítulo 7, eles têm 3 anos e meio para agir. E na metade da semana, ele vai invadir Israel. Então, de fato, é Israel. É a grande tribulação de Israel. Mas é porque a tribulação chegou lá. E quando ela chega lá, para você ver que a grande tribulação não pode ser 7 anos, nem 3 anos e meio também. Não que eu esteja me contradizendo, vou explicar já. Veja bem, a natureza da grande tribulação Você tem um mesotribulacionismo customizado, diferentão do que tradicionalmente Do normal. se Sim, fala, sim. viu? Por quê? Qual a diferença? Me explica. Tem duas visões eu de estranho um pouco tuas afirmações. Como são Eu falei para o pastor César que eu comecei a fazer uma meditação, isso lá em 1993, por aí, a partir da parábola do trigo e do joio. Então eu não aprendi nada em escola, não defendo escola, nada, não é que eu seja contra, mas assim, eu entendo aqui pela palavra de Deus fazendo... Eu até brinco com o Cruvinel, falo, Cruvinel, eu sou mero tribulacional graças a você. Ele falou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, você que fala sempre que me ensinou hermenêutica, né? Quem me ensinou hermenêutica, na verdade, foi o pastor Roberto Fontes, meu pastor, que eu estudei muito com ele. Então, é diretamente na palavra de Deus que eu cheguei a essas conclusões. Então, veja bem, a natureza da grande tribulação. Deus fala, eu ajuntarei todas as nações da terra para a peleja contra Israel. Não sei se todas é literal ou não, mas todas é muitos. Imagina muitos exércitos invadindo Israel para destruí-la. Então, a natureza da grande tribulação, o que é? É guerra. A grande tribulação é as nações invadindo Israel para destruí-la. Eu pergunto, Israel conseguiria segurar essa guerra por 7 anos? Ainda que fosse 3 anos e meio, conseguiria? Não. Não tem como. A grande tribulação ela é mundial contra os santos. Na metade da semana, o anticristo invade Israel. Então tem ali uma grande tribulação específica para Israel, mas que não dura muito tempo. Ela não dura nem 7 anos, nem 3 anos e meio. Ali já acabou o tempo do anticristo. Jesus Cristo ele volta neste período aí, né? E algo mais que eu queria falar a respeito disso? Então você tá mais pro pós, varão. É o que o Gilmar está falando. Sim, eu sou pós, mas assim, é o que eu tô falando. Eu sou pós-tribulacional pré-ira e faço a divisão de 3 anos e meio de cada evento. Por isso que eu falei no começo que o título meso-tribulacional não é tão perfeito. Então, sobre É no meio da semana. Cristo volta no meio da semana. Sobre essa questão aí dos salvos ser ou não ser igreja, é um problema sério, né? Porque o Gemerson diz assim, não, o anticristo persegue judeus. Tá, em Apocalipse capítulo 20, tá escrito assim, Shammai, e nestes assentaram-se aqueles dos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Eles foram decapitados na grande tribulação por causa do testemunho de Jesus. Judeu faz isso? Não. E se ele der o testemunho de Jesus, ele vira igreja. Porque ele se converte. Um judeu convertido é igreja. Então, via as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a imagem, e não receberam a marca do anticristo na fronte e na mão. Viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tem como dizer que esse pessoal aqui não é igreja?
Mas uma pergunta acima disso é: e se recebessem a marca, teriam sido mortos? Então, é que você está achando que a salvação ela é exclusivamente para a igreja. Por exemplo, a igreja não está no Antigo Testamento e é salvos. E toda salvação é pelo mérito de Cristo. Não, eu não é pela disse isso, obra de mas Cristo. A pergunta é, esses aqui são igreja ou não? Não são. E mesmo tendo o testemunho de Jesus. Sim, porque é o evangelho que será pregado durante a grande tribulação. Não são os ritos judaicos. E quem se converte não é igreja, então. Não é igreja. Porque É o quê? É o quê? é povo de Deus, é salvo. Mas não necessariamente igreja. Não faz parte da noiva. Não faz parte da noiva. A noiva foi arrebatada. Então, aí não faz parte da noiva, então não tem bodas do cordeiro. Para essas pessoas, não. Então, eles fazem o que lá no céu? Não, que céu você está falando? Porque eu estou falando, quando Não, eu disse... lá na eternidade, elas Não, fazem o quê? Novo céu é nova tem uma terra. divisão entre não, dois não, tipos de não. salvos, você Deus tá tem um entendendo? povo só. Deus tem um povo só. É um povo só, mas não tem bodas do cordeiro pra todo mundo, é isso? Então, é que já aconteceu, né, César? A bodas do cordeiro já aconteceu. Mas